Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês nesse maravilhoso dia. Que hoje seja um dia abençoado, que Cristo Jesus complete o desejo do seu coração e que Jesus realize todos os seus sonhos alinhados com a sua vontade. Queridos, é, hoje é o Dia dos Pais, se bem que o Dia dos Pais são todos os dias. Então, pai, nós falamos aqui sobre ontem, uma série sobre pai de 3 dias. Hoje é o segundo dia. E nós podemos observar que pai, queridos, é uma função maravilhosa. Eu vi realmente meu pai, né, irmão presbítero Moacir, funções de um verdadeiro pai em nossas vidas, dando direção, dando encaminhamento, né, e, sobretudo, guardando e ensinando riquezas. E quando eu falo riquezas, querido, não é a riquezas financeira, não é riquezas materiais, e sim riquezas, sobretudo, espirituais, riquezas, sobretudo, de moral, de ética. Então, perceba que um pai, nós vimos aqui ontem, ele tem a função de proteger, o pai ele tem a função de ser amigo, o pai ele tem a função de amar, de instruir, de conduzir, de ser leal, né? Porque um pai é praticamente aquilo que um pastor faz. A palavra pastor e pai, né, ele tem o mesmo significado. Pai, pastor, padre, são pessoas que exercem uma confiança grandemente na vida de umas pessoas e são pessoas que não somente geram. Pai não é aquele que gera. Você aprendeu aqui comigo que pai não é aquele que gera necessariamente. Pai é aquele que tem a função de pai. Pai é uma função. Pai são diretrizes que vai dizer se a pessoa é pai ou não. Então, queridos, o pai é algo maravilhoso, é algo extraordinário, né? Então, louvo a Deus, né, por todos os pais do mundo, né? O que seria do mundo se não fossem os pais? Eu sei que é uma grande comoção, muito grande também, muito válida em relação às mães, mas também os pais, né, são de forma exemplar e não devem nada, porque os dois são balança, digamos assim, sustentável na sociologia humana, né? No conceito do ser humano em crescer, em ser uma pessoa, não somente crescer, mas ser no termo do ser, porque o pai pode criar um filho para ser um troglodita, um monstro, né? Mas o pai dá diretrizes ao filho, sobretudo riquezas internas. Alguém já me cansa de dizer, rapaz, você tem riquezas internas que são fantásticas, que são maravilhosas. E eu realmente, constatando, vejo que são riquezas de meus pais, riqueza que meu pai passou para a minha vida, riqueza que minha mãe passou para a minha vida, né? O respeito, o amor com as pessoas, o cuidado, a lealdade, a, a fé, a busca pela palavra de Deus, a forma de nos dirigir, nos comportar, a ética e a moral. Então, tudo isso são lições passadas de pais para filhos, né? De pais para filhos. E você viu conosco ontem que é, Deus é o Deus que é o nosso Pai, né? A primeira vez que alguém se dirigiu a Deus como Pai foi Jesus que ensinou na oração em Lucas capítulo 6, né? Pai nosso, Mateus 6, versículo 9, Pai nosso que está no céu. E você viu que em Mateus capítulo 6, também versículo 6, né, Jesus ensina as pessoas a falar com o seu Pai no íntimo. Porque, querido, Pai é aquele que dá alento, Pai é aquele que dá refrigério. E às vezes o Pai não vai falar tudo que você quer ouvir. É interessante que Deus fala para Timóteo, né, através do apóstolo Paulo, é, ensina, exorta e instrui. Então, o pai, são verdadeiras considerações dos pais: ensinar, exortar, instruir. Exortar é mais do que o pai, é mais do que você dar aquilo que o filho quer, porque o amor, ele também coloca limites. Um pai não vai fazer, um filho, um pai, um verdadeiro pai, não vai fazer tudo aquilo que um filho quer. Ele está prejudicando o seu filho lá na frente. É por isso que você vê muitos sociopatas, é por isso que você vê muito até psicopatas, né? É por isso que você vê muitas pessoas fazendo aquilo que elas querem. Quando se negam o direito de fazer aquilo que elas querem, se frustram e saem atirando na sociedade.
Nós vimos aí o exemplo, esse dia que aconteceu, de um rapaz que era testemunho de Jeová, e esse rapaz ele foi entregar uma pizza e chegando lá houve um certo desentendimento com o dono do local da casa, o proprietário da casa que ele ia entregar pizza, e esse homem saltou com 10 pedras, literalmente como Davi e Golias, e aquele homem instruído pela palavra de Deus, eu creio, instruído pelos preceitos de Deus, ele se comportou de uma forma exemplar, se comportou de uma forma excelente, e Deus o exaltou e tem assim abençoado a vida deste homem. Quantas pessoas no meio mais influente e afluente do Brasil, no meio mais proativo e ativo de corporações poderosas estão ajudando este menino, Mateus, o nome dele é Mateus, e, e ele tem conseguido essas coisas que realmente ele não imaginava que com uma situação dessa Deus iria abençoar. Porque todas as vezes que Deus quer abençoar alguém, a gente fala nisso, Deus coloca um gigante. E esse gigante ele sempre perde, porque o mal sempre perde para o bem. Não existe, isso não é uma lei que vai perdurar para todo sempre. O mal sempre perde para o bem. E aquele homem, né, agiu de uma forma insana, uma forma louca, troglodita, imbecil, tola, e começou a falar coisas indevidas para a vida daquele menino, e ele simplesmente é, se calou, né, e tomou as providências devidas. Mas é isso que nós podemos observar. Aquele menino tinha instrução, aquele menino ele tinha uma mãe, aquele menino tinha uma família, e aquele menino foi ensinado pelos seus pais a ser um grande guerreiro, a ser um grande homem na sociedade. Todos os homens na sociedade, todos os grandes homens na sociedade, não tenha dúvida, foram pai ou mãe que desenvolveram uma ética na vida deles. Todas as pessoas que você vê, o cara fora da curva, o cara eticamente, moralmente, né, você pode perceber que o pai foi o pai e a mãe, um legado de pai e mãe. E você percebe que os pais e mãe, o pai tem uma função poderosa na vida das pessoas. Já falei aqui sobre a função da mãe, agora a função do pai. O pai tem a função de proteger. E todas as vezes, queridos, que alguém se sente órfão, ele precisa recorrer à paternidade de Deus. Porque Deus é o nosso pai. Deus é o pai que traz amor, que traz acalento, que traz refrigério. Porque por tudo que o pai possa fazer de bom, queridos, só há um pai perfeito. É Deus. Deus é esse pai perfeito. Não há um pai totalmente perfeito. Ele vai falar em alguma coisa, né? Há a função de pai, não um pai perfeito. A função de cristão, não há cristão perfeito. A função de um adorador, não um adorador perfeito. Então, por mais que o pai, né, seja um pai exemplar, mas o único pai celestial que nós temos é Deus. E esse é o pai, posso confirmar, atestar, testificar que esse é o pai perfeito que ama a todos nós. Amém? Então, queridos, você viu que pai não é o que gera. Amém? Pai é uma função. Você viu que a função do pai é amar, proteger, instruir, ser leal, conduzir, né, passar bons valores para os filhos, princípios, valores, honestidades, enfim, a riqueza que o pai pode passar para o filho. Queridos, e outra coisa que nós vamos falar sobre o seguinte, aproveitando essa deixa, e nós vamos ver que o seguinte, que pai, Deus é pai de todos? É uma pergunta que sempre as pessoas falam. Deus é pai de todos? Deus ama todos, mas Deus é pai de fato de direito de todos? Vamos ver aqui. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja assim, veio para que era seu e os seus não receberam, rejeitaram. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando a pessoa aceita Cristo, é filho de Deus de fato e de direito. Alguém já dizia, pastor, uma pessoa que não aceita Jesus, ela é filha de Deus?
teoricamente, Deus criou todas as coisas. Então, o Pai, ele é aquele que patrocina, aquele que gera. Né? Tecnicamente, sim, mas espiritualmente não. Tecnicamente, sim, mas espiritualmente não. A pessoa só se torna filho de Deus quando aceita Jesus, de fato e de direito. Veja bem, não sou eu, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então a pessoa só é filho de Deus no mundo espiritual, de forma lógica, de forma pragmática, quando elas creem no nome de Jesus, né? Que ela crê e aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, agora Deus, ele está disposto a ser pai de todos, de fato e de direito. O homem é uma criatura de Deus. Deus é um pai de todos por aclamação, mas é a pai de uma nação, né? A nação dos eleitos, dos santos, pelo sangue de Jesus, de fato e de direito. Então, queridos, agora, com isso, Deus ama a todos, mesmo que seja uma paternidade sintética, digamos assim, um pouco distante, né, por parte das pessoas, não por parte de Deus. Porque a chegar a mim e a chegarei a vós outros. No entanto, Deus quer ser pai de direito de todos os seres humanos. Deus quer ser pai de fato de direito de todos os seres humanos. Então, logicamente, queridos, Deus, ele ama a todos, independente de situação, independente de se a pessoa tem pecado, pecadinho ou pecadão. Deus ama a todos. Agora, para ser feito filho de Deus, de acordo com a Bíblia, é necessário crer no seu nome. É necessário aceitá-lo. Agora, Deus ouve. Porque, queridos, um pai, ele ouve o filho. O pai, ele dá instrução ao seu filho. O pai, ele leva o bom nome para os seus filhos. O pai, ele zela pelo bem-estar dos seus filhos. Né? Por exemplo, Abraão, ele foi um protetor, um homem que foi segundo o coração de Deus também. Não na esfera de Davi, mas Abraão foi um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi um homem que foi considerado pai da fé, um homem que obedeceu a Deus. Então, ele teve uma função de pai protetora. Você vê que Abraão protege a família, é um excelente pai. Abraão ama seu filho, Isaac. Abraão, ele é um homem extremamente amoroso. Ele dá diretriz para quando alguém for achar a esposa do filho. Já falei isso aqui, achar Rebeca para Isaac. Ele dá toda uma diretriz, todo um cuidado, toda uma instrução, todo um desígnio, toda uma orientação, né? Então, isso é muito bom. Por quê? Porque Abraão, ele foi um pai protetor e amigo. Ele é um pai protetor e amigo. Davi, um grande rei, que ensinou os filhos e o povo a servir a Deus. Davi, queridos, isso não tem dúvida. Davi ensinou os filhos a servir a Deus. Davi ensinou os filhos a zelar pelo bom nome. Davi ensinou os filhos a ser temente a Deus. Né? É tanto que na casa de Davi não faltou rei em Israel, né? Da descendência de Davi. Então, muitos filhos de Davi se perderam, porque tiveram livre-arbítrio. Porém, muitos se salvaram, porque viu no pai um grande rei, viu no pai um grande pai, viu em Davi um grande servo. Agora, claro que Davi não foi um pai perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus e teve sim as suas qualidades, teve sim os seus pontos positivos, teve sim a sua produtividade no meio da sua família. Outro pai que nós podemos chamar atenção, queridos, é Moisés, o grande libertador de Israel. Moisés, ele foi um grande libertador e Moisés amou Israel. Moisés teve os filhos biológicos, mas, sobretudo, Moisés ficou conhecido como o legislador, o ensinador. Moisés era um homem que foi instruído a conduzir o povo, e Deus ensinou a Moisés a instruir, a conduzir, a restaurar o povo, a trazer o povo para os caminhos do Senhor, a poder
trazer a paz para o povo, ensinou o povo desde conceitos higiênicos, conceitos morais, conceitos éticos, conceitos de adoração, conceitos de louvor ao Senhor, de buscar o Senhor. Moisés foi um dos maiores pais da história dessa humanidade. Moisés foi um dos maiores pais. Moisés ele já foi mais criterioso do que Davi. Moisés ele foi ainda um pai mais criterioso do que Davi. Moisés se preocupava literalmente nas leis. Não houve um legislador humano igual a Moisés. Não houve nem haverá um legislador humano igual a Moisés. É tanto que o direito é formado na base do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. O direito é muito instruído por os 5 livros da Bíblia. Então, Moisés ele foi um legislador fantástico. Ele legislou em favor dos seus filhos, dos seus filhos carnais e seus filhos também, por consideração. Porque todo Israel tinha ali cerca de 6 milhões que estava debaixo do cajado de Moisés. E Moisés ele foi um legislador por excelência. E pai, querido, pai é função. Eu já falei com você aqui que pai é função. Pai não é questão de você dizer que é pai, né? Porque existe muito garanhão por aí, existem muitos homens, né, que se relacionam com várias mulheres e, naturalmente, vem os filhos, né? Desde quando esse homem ele vem assumir os filhos, né, dando proteção, que isso existe muito, tem muitos pais que ele assume os filhos, né, e exerce a paternidade. Não é o padrão bíblico que a Bíblia fala que um homem deixará pai, a sua mãe e iniciar sua mulher, né? A Bíblia não tem o termo da poligamia, mas todavia existem pessoas que são sensatas, né? Que mesmo que tenha 10, 20, 30 filhos, eles dão conta de todos naquilo que é possível e se torna um bom pai, sim. Se torna um bom pai, sim. Não existe, o pai, às vezes você vai ver um pai que só tem um filho com a sua mulher e ser um crápula. E o pai que tem 10 filhos com cada mulher diferente e ser um excelente pai, né? E a questão, como eu falei para você, a questão não é a essência. Agora, claro que, naturalmente, um pai que ele forma uma família, ele é um pai que tende, né, tende naturalmente a ser um pai muito melhor do que um pai que tem vários filhos, né, com várias mulheres e, no entanto, mesmo sendo um bom pai, né, mesmo sendo um bom pai. Mas, queridos, vamos falar também sobre Jacó, um exemplo de humildade que deu, né, noções aos 12 patriarcas, né? Jacó foi um excelente pai, que Jacó deu noção, né, aos 12 patriarcas, né, aos seus 12 filhos. Ele deu instrução, ele cuidou, ele zelou, ele buscou também. Então, queridos, pai é muito mais do que gerar. Pai é função, né? E tem aqui algumas instruções que, às vezes, eu gostaria de falar para o pai. Eu vi isso em um livro que eu achei interessante, eu copiei aqui em um cartaz. Eu gostaria de falar para você que é pai, né? Se você for criticar, cale-se. Sempre apresente a solução para seu filho, né? Se você for criticar o seu filho, cale-se. Se você não tiver uma solução plausível, cale-se, né? Se você for reclamar, dê sugestões. Porque muitas das vezes o pai vai reclamar do filho, que o filho faz isso, que o filho faz aquilo, que o filho faz aquilo outro, mas não dá sugestão ao filho. E o pai tem que dar sugestão ao filho, sugestão plausível, sugestão boas, instruir o filho. Lembra de Timóteo? O apóstolo Paulo falando para Timóteo que Timóteo já seria um pai de igreja, e Paulo fala para Timóteo: instrui, orienta e exorta. Então, o pai, ele vai exortar o seu filho, ele vai instruir o seu filho. Eu me lembro uma vez que alguém disse que pai, né, já contei aqui a história de um pai que ele fez o seguinte: era uma vez um pai de família que trabalhou toda a vida em um banco. E seu sonho era possuir um carro de sorte que ele se aposentou e comprou o carro tão desejado. Mas uma bela manhã, sua filhinha de 2 anos arranhou a lateral do seu carro.
E ele, ao impulso e ímpeto carnal, indignado, pegou as duas mãozinhas daquela criança e a furou. Os dias se passaram e a mãozinha dela inchou e gentilmente foi levado ao médico. O pai, arrependido, foi visitá-la, mas ela tinha perdido as duas suas mãozinhas. Era tarde demais. Quando o pai a viu, ela falou: Papai, nunca mais eu vou arranhar o teu carro. Perdi as minhas mãozinhas. Ele, com desencargo de consciência e remorso, se suicidou. Lição final: nunca dê valor a uma coisa, a pessoa ou vice-versa. Eu falei aqui que um bom pai, ele não trata as coisas com as coisas que têm valor com preço. Né? Você já viu várias pregações minhas aqui que um verdadeiro pai, ele não vai colocar valor, né, naquilo que tem preço, nem preço naquilo que tem valor. Então, queridos, aquela menininha, ela estava ali com aquele carro, com o carro que tinha comprado, mas olha, queridos, se fosse que carro fosse, né, arranhou a lateral do carro, e daí, né, se conserta. Ele, no ímpeto imbecil, tolo, né, machucou as mãozinhas da criança. Sabe o que era para ele fazer? É para ele pegar o prego e arranhar a outra lateral do carro e ensinar a criança que com todo amor, com carinho, que não é para fazer isso. Claro que assim, também não vai passar a mão na cabeça da criança. Tem que ter uma didática, uma educação, né? E uma bela correção. Existe mil maneiras de corrigir uma criança de forma proativa, de forma ativa, de forma salutar. Mas o imbecil pegou e dizem que foi história real, um prego, né, e machucou as mãozinhas da criança, daquele ímpeto. Claro que ele ficou ali sendo justificado pelas coisas, né, que ele passou, mas, queridos, não importa o valor, ele estava diante do tesouro, talvez os mais fantásticos da sua vida, mais sublime da sua vida, que é uma filha, né? E ele poderia realmente até pegar o prego e riscar do lado, riscar do outro, fazer um coração e mandar ela fazer um coraçãozinho, depois ensinar com ela com amor para não fazer. Acabou. Que fosse o carro que fosse, poderia ser uma Bugatti. A Bugatti é um carro de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Alguns chegam até 50 milhões de reais. Podia ser um carro desse. Podia ser uma Lamborghini de 10 milhões de reais. Podia ser um Ferrari de 10 milhões de reais. Risque à vontade, minha filha. Melhor ter você comigo, saudável, sã. Mas ele foi tomado por aquele ímpeto, aquele desejo carnal, e não foi treinado para ser um bom pai. A verdade é essa. Se for buscar culpados, busque solução. Né? Aquilo que eu falei, queridos, um pai ele busca solução, ele não busca culpados. O pai ele não fica dando privilégio A, B ou C, ele procura a solução. Né? O pai ele tem a função de servir, ele tem a função de amar, ele tem a função de cuidar. O pai ele não fica buscando só culpado, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, isso é papel de tolo. O pai ele busca a solução. Né? E claro, como falei para vocês, o pai ele exorta sim. Como eu já falei, se um filho meu, um filho seu, ou um filho nosso pedir de 2 anos, 3, 4 anos, pedir uma arma de fogo, claro que você não vai dar, por mais que ele chore, por mais que ele se esberre, né? Por mais que ele. Você vai dar um abraço, um beijo e vai ficar ali tapeando ele. Mas se um filho seu, né, de 10, 15 anos, pedir um carro, se tem carteira de motorista, claro que você não vai dar. Por mais que ele fique aborrecido 2 dias, você vai orientando ele. Então, queridos, pai tem que ter sabedoria, pai é uma função, pai ele tem que ter esse foco, ele tem que ter essa consciência, ele tem que ser treinado por Deus e também pela vida e também pela palavra de Deus para ser um bom pai. Né? Se for fazer de vítima, faça de vencedor. O pai, queridos, ele tem que passar para o filho que ele serve um Deus grande, a tradição, né, que ele serve um Deus poderoso, que ele serve um Deus tremendo. Eu sempre via em meu pai um homem, apesar das limitações, um grande homem de Deus. Sempre vejo, porque eu sempre via ele orando, sempre vejo ele orando, sempre via ele orando, sobretudo pela minha mãe, né, às vezes estava com um problema de enfermidade, sempre vi ele, até hoje vai para a igreja. Então, queridos, o pai ele tem que passar essa fortaleza, ele tem que passar essa fortaleza
Então, eu poderia enumerar aqui 1 milhão de coisas positivas que o meu pai me ensinou a fazer, né? E louvo a Deus pela vida dele. E eu sei que ele ora por mim até o dia de hoje, né? E sempre foi o meu primeiro intercessor, né? Claro que minha mãe orou por mim, mas isso a gente percebe que o pai leva mais de forma contundente, porque a mãe tem outras funções. Se for justificar os seus erros, aprenda com eles. Se for justificar os seus erros, aprenda com ele. Então, queridos, nunca erre e por causa da sua honra, sua soberba, sua altivez, fique naquele erro. Não, de jeito nenhum. Se for justificar seu erro, aprenda com ele. Queridos, o erro, quando você tem um mindset de crescimento, você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Não existe esse negócio de você, poxa, eu errei aqui e tal. Fica a experiência para a próxima oportunidade. Fica a experiência para o próximo objetivo. Fica a experiência para o próximo alvo. Fica a experiência para depois. Então você nunca erra. Você sempre aprende. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Já disse Jesus, uma palavra célebre de Jesus. Todo mundo erra e todo mundo vai errar. Agora a questão é a seguinte, se você não vai cometer os mesmos erros e os erros que você cometia, você vai ser sanado. Porque é o seguinte, permanecer no erro é burrice, no mesmo erro é burrice. E você tem que estar trabalhando em si mesmo para ser uma pessoa melhor. Independente daquilo que você faz. Se você faz algo com excelência, glória a Deus, que ninguém faz, aleluia, que você é perito naquela área, amém. Isso não dá o direito de você ser perfeito, queridos. Não dá direito de você não querer mudar. Você tem que mudar para melhor. É necessário que você mude para melhor. Você tem que desejar mudar para melhor. Você tem que aprimorar para melhor. E eu sempre falo, eu sou um homem que procura a minha mudança, que todos os dias tem um livro que fala o seguinte, como crescer 1% a todo dia. Eu procuro crescer a 10, 20% todo dia. Quero ser uma pessoa melhor. Eu me lembro que eu estava certa vez com murmuração, com lamúria, com complexo de inferioridade. Aí Deus falou comigo, além de ler a Bíblia, ler outros livros. Aí eu fui ler os maiores livros de desenvolvimento humano do mundo. Eu li, logo no primeiro ano, os maiores livros de desenvolvimento no mundo. Meu amigo, passei a ser uma máquina divina, em todo sentido falando. Minha vida mudou radicalmente. E por quê? Porque eu precisava crescer, eu já era bom naquilo, já era bom em algumas coisas, mas eu estava com aquela aparência de Elias, Senhor, quem sou eu? Eu estava ali com a aparência de Jonas, Senhor, para mim não dá mais. Mas Deus me transformou em um Moisés, em um Abraão, né? E me deu aquela dose de ânimo. E daí, queridos, eu fui lá para cima, comecei a andar 4 horas da manhã, fazer caminhada 4 horas da manhã. Os meus negócios, aquilo que eu tinha na época, começou a bombar. Eu comecei a ser chamado para a igreja. Eu me lembro que certa vez eu fui pregar em uma igreja, e um pastor muito experiente, muito consagrado, digamos assim, um pastor já experiente, um pastor já que alcançou tudo que tinha que alcançar, né? E eu estava pregando, e ele estava me observando. Foi quando ele, queridos, foi quando ele pediu o meu esboço. Ele achou tão bom a pregação que eu fiz que pediu o meu esboço. E eu fiquei, aquele simples fato me deixou feliz, porque eu estava em uma harmonia, né? Algumas pessoas vão dizer que tecnicamente que é vibração, que é física quântica, mas eu estava na fé. Eu falo assim, né? No contexto bíblico, evangélico, né, muito forte. Então comecei a pregar em vários lugares, né, já pregava até mais. E uma coisa que sempre não me faltou na minha vida foi os púlpitos. Deus sempre entregou os púlpitos na minha mão e eu amo isso. Agora eu fiz de forma diferente. Reconfigurei a minha vida, ressignifiquei e dei uma convergência. E até hoje eu estou aqui. E até hoje estou aqui. E daí para lá eu avancei de uma forma espetacular em todas as áreas falando na área profissional, naquilo que Deus colocou na minha mão, na área espiritual, sobretudo, a mais importante, na ministerial, no desenvolvimento humano, enfim, me tornei e procuro melhorar cada dia. Já falei com vocês que eu tenho 6 sábios dentre
ser sábios, estável, ou seja, pessoas que eu sempre consulto, dentre 376, né, que eu consulto aleatoriamente para poder aprender. Porque, queridos, eu aprendo com você, eu aprendo com uma criança, eu aprendo com qualquer pessoa, porque o sábio, ele tira lições poderosas de vida de qualquer pessoa que tenha algo de bom e salutável para ensinar, falar, instruir e aprender. Amém? Às vezes pode estar numa conversa com a criança lhe dá um insight. Você pode ver, até observando a natureza, né? A natureza lhe dá um insight, pode dar uma luz, né? Então você vai aprendendo, você vai se modificando, né? Sexto e último lugar, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Querido, não faça um julgamento precipitado de ninguém. Julgue a atitude dessa pessoa, né? Não julgue a pessoa, trabalhe com a pessoa. A pessoa é o maior ativo que você pode ter. É a melhor essência, e sobretudo os pais, os seus filhos são o seu maior presente. E filhos, o seu maior presente é o seu pai. Então que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Amanhã ainda estaremos falando sobre esse tema muito salutar, os pais, como ser pai. Grandemente, Deus abençoe. E não se esqueça que Deus é o teu Pai que te ama, que te instrui e te guia. E Ele coloca pessoas para exemplificar a paternidade na sua vida. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Deus seja contigo. Amém e amém.